Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Bom, pessoal, aqui é o canal Nenê Mengão. Pessoal, vou falar sobre Diego Ribas, vou falar sobre Patrick, vou falar sobre Jorge Jesus e muitas outras notícias. Aqui a gente faz um resumo de tudo que aconteceu aí sobre o Flamengo e passamos aí para você e você ficará sabendo de todas as informações. Basta você aí se inscrever nesse canal, basta você aí compartilhar esse vídeo, basta você dar um like, dizer que você gostou do vídeo, ative o sininho, porque toda vez que sair um vídeo aqui, você ficará recebendo em primeira mão e ficará sabendo de todas as informações sobre o Flamengo. Aqui nesse canal você consegue saber todas as coisas. Basta você fazer tudo isso que eu falei, é muito rápido e não paga nada, galera, é muito rapidinho. Pessoal, e ainda me ajuda aí, tá bom? A fazer sempre esse vídeo, a me motivar a fazer esse vídeo aí. E isso é para você também e também você me ajuda, tá bom, pessoal? Pessoal, vou falar aqui sobre o Diego Ribas. Saiu aí no ESPN que o Diego Ribas hoje tem 36 anos, né? É um cara muito comprometido, chegou no Flamengo em torno de 2016, teve muitas baixas lá, ao ponto até de deixar o Flamengo, de voltar para o Santos, que é o time que projetou ele ao futebol. E aí ele ficou num ponto de quando ele perdeu um pênalti lá, importantíssimo lá contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, perdeu um pênalti contra o Cruzeiro e ficou muito mal, galera, ficou muito mal ali, a torcida ficou cobrando muito o jogador e ele chegou até um ponto de até sair do Flamengo. Mas aí deu a volta por cima, é um jogador que é muito dedicado, é um jogador muito esforçado, é um jogador muito profissional. E aí saiu a matéria na ESPN dizendo que o jogador chega uma hora antes, isso, então uma hora antes do treino e fica depois que acaba o treino, que acaba todo trabalho ali, em vez de ele ir embora ainda continua ali. Então é um jogador muito aplicado, é um jogador muito que realmente abraça ali o trabalho, é um jogador que está sempre dedicado ao trabalho, é um jogador que sempre se esforça e cobra dele mesmo quando ele não rende, né, aquilo que ele deveria render. Então ele é um jogador modelo, um jogador a ser seguido aí, um exemplo de jogador, um exemplo de líder, um exemplo de pessoa, né, onde os outros jogadores deveriam olhar para ele e ver o profissionalismo dele, né, um jogador com 36 anos que já ganhou tudo e está aí no final aí da sua carreira, mas continua aí, é muito profissional, né? Aí você vê jogadores jovens aí dando trabalho, jogadores jovens aí faltando o serviço, faltando o treino e outras coisas, arranjando problema, arranjando intriga dentro dos times. E o Diego Ribas é um exemplo a ser seguido aí, o cara aí é um grande líder aí. E ele é muito importante hoje para o Flamengo, né? Um cara que está sempre motivando os outros, sempre tem uma palavra para dar para aqueles mais jovens ou até aqueles mais velhos, né, que são poucos, né, porque ele está com 36 anos, mas ele é um exemplo a ser seguido, sim, e ele é muito profissional em tudo que ele faz ali. Então ele a gente tem uma grande assim, sorte, né, de ter um jogador como o Diego Ribas no nosso time. Ainda bem que naquela época que ele não estava muito bem, ele não saiu, continuou no Flamengo e hoje ele deu a volta por cima, né? Ele conquistou muitas coisas no Flamengo e quando ele estava no momento mais difícil, ele continuou, ele acreditou e aí continuou no Flamengo e hoje ele ganhou vários títulos aí e deu a volta por cima e hoje está aí em alta, né, no Flamengo. Bom, pessoal, eu queria falar sobre um jogador, mas não é do futebol agora não, é do NBB, né, do basquete do Flamengo. Você sabe aí que o Flamengo foi campeão do NBB, foi campeão da Champions League, né, está classificado para o Mundial. E eu queria falar sobre o Marquinhos. O Marquinhos está no Flamengo desde 2012, galera. São 9 anos aí no basquete, defendendo o basquete do Flamengo. E infelizmente ele não jogará mais a temporada aí próxima aí 2021, 2022 no Flamengo. Está se despedindo, muito triste, né? Porque é um jogador muito importante para o Flamengo, um jogador também que fez muitas cestas, aí, ajudou muito o Flamengo em vários títulos. E eu, como um torcedor também que gosto também de basquete, já acompanho e vejo jogos de basquete, fico muito triste, porque ele é um jogador muito importante aí no Flamengo, fazia muitas cestas aí e era um jogador muito que todo mundo gostava. Então, infelizmente, ele está saindo depois de 9 anos. A gente fica triste, mas sabemos que ninguém fica ali para sempre, né? Tem sempre um momento certo para aquele jogador e aí, naquele momento ele acaba saindo, assim como também voltando para o futebol. O Gerson também saiu, então, e outros jogadores, Gabigol, Pedro, um dia eles vão sair do Flamengo. E o Marquinhos chegou a hora dele,
saiu do Flamengo depois de 9 anos. Você imagine como que está o coração do homem, né? O coração deve estar triste por deixar de vestir essa camisa, esse manto maravilhoso que é o manto do Flamengo. Mas não tem jeito. Falando também, agora voltando a falar do futebol, galera, falando sobre a seleção olímpica, né? Cara, o Pedro destruiu hoje, como sempre, né? Pedro fez 2 golaços, fez aquele golzinho primeiro, igual aquele gol de futsal, né? Aquele drible rápido ali e colocou a bola para dentro. E o segundo gol, que foi um golaço de calcanhar, cara, o cara tá um monstro, tá jogando demais e continua fazendo os gols dele, só golaço, né? Só golaço. E poderia ter feito ali o terceiro, que eu acho que aquela bola que ele chutou entrou, hein? O juiz não deu, mas poderia ter sido o terceiro gol aí dele aí. Bom, pessoal, o Pedro está fazendo mais gols que jogos, né? Ele tem 11 jogos, contando com Flamengo e seleção. Ele tem 11 jogos e 12 gols, então ele tem mais gols do que jogos. Isso demonstra o quanto artilheiro que ele é, o bom jogador que ele é e um bom negócio que o Flamengo fez, né? Ele pode jogar em qualquer lugar aí no Brasil que ele será titular. Hoje ele está no banco para o Gabigol, né? Que também estava na seleção aí principal, ficou no banco, depois entrou aí no finalzinho do segundo tempo. Correu, se esforçou também. Eu acho que ele deveria ter entrado, não porque joga no Flamengo, mas eu acho que o momento dele é melhor aí do que o Firmino aí. E eu acho que ele deveria ter jogado. Mas ele jogou só no finalzinho, correu, jogou, se esforçou, né, da forma que ele se esforça, tenta fazer o melhor. Mas tá bom, pelo menos jogou só um pouquinho, aí agora ele já deve estar vindo agora para o Brasil, estava no Paraguai jogando, deve estar vindo para o Brasil, para amanhã mesmo tá aí viajando. Vai viajar para o Curitiba, que amanhã os jogadores do Flamengo à tarde, treina de manhã, treina na quarta de manhã, e na tarde, a partir de 2 horas da tarde, 4 horas da tarde, já pega o avião para Curitiba, onde vai se concentrar ali para o jogo de quinta-feira às 19 horas contra o Curitiba, lá no Paraná. Então, a previsão é que os jogadores já estejam vindo para o Brasil, tá? Inclusive também o Pedro e o Gerson, que está na Sérvia, né, que está um pouquinho mais longe, que também estariam vindo para o Brasil para se apresentar aí o time do Flamengo e provavelmente vai estar lá em Curitiba junto com o elenco. Não sei se vai jogar, galera, porque é por causa da viagem cansativa. Jogou, o Gerson e o Pedro jogaram, e o Everton Ribeiro não jogou, mas está bem, estava no banco. O Rodrigo Caio foi poupado, não estava no banco, não sei qual é a condição dele hoje, se ele realmente tem condições de jogar ou não. Acho que vai ser avaliado assim que chegar no Flamengo. Os médicos vão avaliar ele para ver se realmente como estão as condições dele hoje, se vai ter condições ou não. Bom, pessoal, vamos torcer para que dê tudo certo aí, porque nós precisamos muito do Rodrigo Caio, um grande zagueiro aí, muito importante aí para a nossa zaga. Então, os jogadores da seleção que foram convocados estão retornando, vai se apresentar lá em Curitiba, junto com o elenco, e quem vai estar na direção do time será o Fera, né? O Maurício Fera, e da base aí do Flamengo, porque o nosso técnico Rogério Ceni testou positivo, né? Fez o teste na segunda-feira e aí na terça-feira de manhã veio o resultado que ele testou positivo e teve que ser afastado, assim como o auxiliar dele e mais alguns outros funcionários do Flamengo testaram positivo, e mais o Max, o jogador da base do Flamengo. E aí o Rogério Ceni teve que ficar afastado, e o Maurício aí, que também começou ali no Campeonato Carioca. Os primeiros jogos foi com o Maurício, mas ele estava com aquele time dele, né, que ele já treina, que ele já tem na mão, que ele já conhece os jogadores, e agora, a primeira vez, ele está treinando aí o time principal do Flamengo, com alguns jogadores aí mais experientes ajudando ele aí, né, dando essa força para ele aí. Espero que ele vá bem, que ele consiga fazer as escolhas certas e que o Flamengo traga essa vitória para a gente aí contra o Curitiba. Bom, pessoal, então é bem provável que o Maurício, o Fera, ele treine no Flamengo, já treinou nessa terça-feira, né, agora vai treinar na quarta de manhã, viaja à tarde, na quarta à tarde, chega no Curitiba, e aí ele vai ficar na direção do Flamengo no jogo contra o Curitiba, e é bem provável também que ele fique no jogo contra o América, tá? E o jogo do América vai ser no Maracanã. Então, olha só, ele fica nesses 2 jogos, ele treina esses 2 jogos, esse jogo contra o Curitiba e contra o América, e depois provavelmente o Rogério Ceni deve estar voltando aí. Vamos aguardar para ver se vai ter condições ou não aí do Rogério voltar depois de domingo aí. Mas quem vai estar à frente desses 2 jogos será o Fera, tá? O jogo de quinta e o domingo será o Maurício Fera aí, que está na frente do time do Flamengo.
Bom, galera, fala sobre o Jorge Jesus. Houve aí uma especulação aí de que o Jorge Jesus assumiria a seleção brasileira, é isso mesmo. Que o Rogério Caboclo, que foi afastado, já estava planejando trazer o Jorge Jesus no lugar do Tite. No lugar do Tite, e o Jorge Jesus seria o treinador do Flamengo. Mas como ele foi afastado, é bem improvável que ele venha, né? Que venha, né, o Jorge Jesus e o Tite continue aí na frente da seleção. Também houve especulação aí do Renato Gaúcho, né? Mas com esse escândalo todo aí, provavelmente isso deu uma esfriada e o Tite vai continuar aí no comando da seleção brasileira. E vai ter, né, bem provável que tenha, tá? A Copa América vai ser definido na sexta-feira, tá? Junto com a comissão lá da Conmebol, com o pessoal lá, para ver realmente aí como que vai ficar essa questão da Copa América, porque até os jogadores também deram, depois do jogo aí contra o Paraguai, falaram sobre a questão de não, assim, de se a seleção chamá-lo, ele vai estar sempre à disposição, né? Vai defender aí o Brasil, mas eles são contra aí essa competição aí da Copa América pela situação que está acontecendo, né? Da quantidade de pessoas infectadas e o risco que há nessa competição. Então não há necessidade que aconteça essa competição, até porque ela não é tão importante. Não é tão importante, mas vamos aguardar aí para ver aí o que vai acontecer, se ela vai ter ou não de fato. Bom, pessoal, queria falar sobre o Everton. O Everton é um ex-jogador do Flamengo, jogava na ponta esquerda ali, um corredorzinho, mas ele corria muito, fazia muitos gols e acabou que ele era um jogador muito diferenciado. Ele é um jogador que corria mesmo, que fazia muitos gols. E aí quando ele saiu do Flamengo, ele deu uma declaração muito polêmica. Ele disse que agora ele foi para o São Paulo, tá? Ele saiu do Flamengo, foi para o São Paulo e disse que agora ganharia títulos, né? E aí a gente está aguardando até hoje que títulos que ele ganhou, o que ele disse que ia ganhar, que até agora não ganhou nada. E aí quando ele saiu, o Flamengo cresceu muito, ganhou tudo e ele até agora não ganhou nada. Inclusive depois que ele estava no São Paulo, não rendeu, o São Paulo trocou ele para o Grêmio pelo Luciano, que hoje o Luciano está acabando lá no São Paulo, fazendo muitos gols, e o Everton não está rendendo nada nem no Grêmio, ou seja, e ele abriu um processo contra o Flamengo, né, de alguns direitos que ele tinha para receber, e ele disse que o Flamengo devia ele 4 milhões e 400 mil. Então já estava com esse processo há muito tempo na justiça, né, e agora bateu o martelo aí que o Flamengo terá que pagar ele 600 mil reais. Então de 4 milhões e 400 mil que ele estava pedindo ao Flamengo, o juiz bateu o martelo dizendo que o Flamengo terá que pagar ele 600 mil reais. Então, galera, é isso aí. O Flamengo já bateu o martelo, já está tudo certo, o Flamengo vai ter que pagar ele 600 mil reais. E o Juan Jesus, galera, o Juan Jesus é um grande zagueiro, um zagueiro que jogava no Roma, de 29 anos, que foi oferecido ao Flamengo. O Flamengo pegou o zagueiro, tem interesse, o Flamengo ficou interessado nesse zagueiro sim. Aí pegou a parte de análise de desempenho e pediu para que eles pudessem analisar o jogador, para ver realmente como que é esse jogador, se realmente vale a pena trazer ele. E aí isso foi interessante para o Flamengo. O pessoal da análise de desempenho disse que é um ótimo jogador e que corresponde ali àquilo que o Flamengo está esperando, né? Mas, galera, será que o Bruno Viana também foi o mesmo caso? Será que trouxe o Bruno Viana e o pessoal da análise de desempenho falou que seria um bom jogador? Não rendeu. Será que esse Juan Jesus, eu nunca ouvi falar, não sei se também se você já ouviu falar, será que ele é uma boa? Será que ele vai ser um outro Bruno Viana, um Léo Pereira, um Gustavo Henrique? É bem arriscado. Quando a gente pega um jogador tipo Davi Luiz ou Balbuena, que sabe que é um jogador bom, que já demonstrou isso, aí você pega um jogador que você não conhece, será que não vai ser mais um? É complicado, galera. É muito difícil você saber realmente se o jogador vai render ou não, porque a gente não conhece o jogador. Bom, falar sobre o Patrick. O que acontece? Houve aí o Rodinei, né, que jogou lá, que estava no Internacional emprestado pelo Flamengo, que voltou para o Flamengo hoje, tirou uma foto com o Bruno Henrique. Os dois tiraram uma foto e botou assim, o Rodinei botou assim, você é diferenciado. Falando para o Bruno Henrique, né? Você é diferenciado. O Rodinei fez uma amizade com o Patrick e o Bruno Henrique também é amigo do Patrick. E o Patrick foi lá e curtiu lá, né? Curtiu lá e, ou seja, está cavando aí uma ida para o Flamengo, até porque ainda não renovou com o Inter. O Patrick não renovou com o Inter. O Inter, claro, por entender que o Flamengo é um grande adversário e ele não quer perder o jogador para o Flamengo, ele vai querer segurar o jogador. Mas o Patrick tem grande interesse em vir para o Flamengo, isso é de fato, isso é com certeza. Né? Mas o Inter está segurando o jogador para que ele não vá, porque ele sabe a qualidade do jogador, e aí você estaria reforçando um time, um clube adversário, né?
Então, galera, vamos esperar aí para ver qual será a cena dos próximos capítulos. Eu queria perguntar a você e o Patrick, você acha que é um bom jogador? Você acha que ele tem vaga no Flamengo? Coloca aqui no comentário aqui se você gostaria de ver o Patrick no Flamengo. E falando aqui sobre a última notícia aqui, sobre o Cuca, pessoal. Poxa, o Cuca, cara, desde a época do Botafogo, só vivia chorando, reclamando. O Flamengo ganhava, ganhou lá do Botafogo, ganhou no outro ano, ganhou no outro, e o Cuca chorando, só reclamava, falava que foi roubado, que foi não sei o que. Ele é um chorão, é muito chorão, mimimi, cheio de mimimi, o tal do Cuca. Aí o Flamengo foi o seguinte, teve 7 jogadores convocados para as seleções, e mais alguns jogadores da base também, totalizando em torno de 10 jogadores do Flamengo. O Flamengo disse que mesmo com essas convocações, que o Flamengo ia jogar com o time que estava lá. Bota os garotos, bota os time reserva, mas o Flamengo disse que ia jogar com aquele time assim mesmo. A CBF ficou entendendo que o Flamengo foi muito prejudicado pelas convocações. O que a CBF fez? Cancelou o jogo do Flamengo. Não foi o Flamengo, galera, que foi lá na CBF e pediu a CBF, você pode adiar? Não, o Flamengo disse que ia jogar, mas a CBF chegou pro Flamengo e disse que ia transferir o jogo dele, né, do jogo contra o Grêmio para outro dia. Então não foi o Flamengo que pediu, galera, foi a CBF que foi lá e transferiu o jogo do Flamengo para o outro dia. E o Cuca foi lá reclamar depois daquele jogo lá contra o Sport, que eles ganharam de 1-0, na entrevista dele foi alfinetar do Flamengo. Que ele falou que tinha jogadores do time dele que foi convocado e ele entrou em campo assim mesmo. Ou seja, galera, nosso time foram 7 jogadores principais, cara, convocado. E aí ele fica lá chorando, falando do Flamengo. Esquece o Flamengo, Cuca. Deixa o Flamengo quieto, Cuca. Deixa o Flamengo, cuida do seu time. Você tem um Atlético, você tem um Boca Juniors para pegar aí na oitava de finais, cuida do seu time. Vocês empataram, perderam. Vocês perderam pro Fortaleza no primeiro jogo e ganharam do Sport no sufoco. Agora você quer falar do Flamengo? Deixa o Flamengo. Para de ficar falando do Flamengo, cara. Falar que o Flamengo está sendo beneficiado, o Flamengo nem começou, já está sendo beneficiado, cara. Cuida do seu time. Faz a sua parte. Se cuida de você lá e deixa o Flamengo. Que infelizmente, né, é muito mimimi do Cuca. O Cuca tá sempre falando do Flamengo. Todo mundo quer falar do Flamengo, todo mundo quer ganhar Ibope falando do Flamengo. Todo mundo quer ganhar Ibope falando do Flamengo. É inacreditável. É uma vergonha isso aí. Bom, pessoal, esse foi o resumo das notícias aí do Flamengo. Tá? Obrigado por você ter ficado comigo aqui até o final. Agradeço a você de coração. E se você não é inscrito, botãozinho vermelho aqui, se inscreve aí e dá essa força aí pro seu amigo. Tá bom? Obrigado aí. Valeu!